Esse assunto, nossa, tem uma importância muito grande, porque é muito comum um paciente se apresentar num consultório em geral, ou às vezes numa UPA, e a queixa ser: eu estou com uma tumoração no meu pescoço. Às vezes a queixa é só essa: eu estou com uma tumoração no meu pescoço, eu estou preocupado, eu sei que qualquer tumoração pode ser um câncer e eu estou morrendo de medo, doutor, por favor, me ajude. Às vezes a tumoração é mais um dado, ou seja, é um sinal. Ele está com a tumoração no pescoço, mas está sentindo um monte de coisa. Então, é muito importante que eu entreviste bem esse paciente, em geral, né? Que eu faça anamnese, que eu perceba que aquela tumoração ela está no contexto de uma história que eu preciso valorizar, porque se assim eu não fizer, eu vou acabar solicitando exames complementares desnecessários, às vezes invasivos, como, por exemplo, uma biópsia. Esse é um lado da moeda. E o outro lado, eventualmente, o médico pode deixar de fazer algo que ele deveria ter feito, se ele tivesse colhido uma história e tivesse percebido que há, naquela história, alguns sinais de alerta. Alerta, ou então no exame físico, não é? Alerta no sentido, principalmente, de que aquela tumoração pode ser um câncer. E o câncer, ele tem uma questão importante que às vezes o paciente demanda eticamente ou até judicialmente, né, no fórum civil, uma indenização, que é uma coisa chamada perda de oportunidade de cura. Então, quando o paciente me procura com a tumoração, e aquela tumoração pode ser um câncer inicial, e eu não dou um diagnóstico quando eu deveria tê-lo feito, esse paciente pode depois demandar judicialmente uma indenização. Olha, eu vou morrer, minha doença evoluiu, mas quando eu tive com o senhor lá atrás, eu estava com a doença no início, e o senhor me disse que não era nada, o senhor me disse que não precisava de exame nenhum. Então, reparem, eu fico entre uma coisa e outra. Tá? Então, eu estou falando isso porque a partir de agora a gente vai começar. Eu criei um clima de tensão entre vocês. Dizer, meu Deus, que responsabilidade enorme. Ele fala de uma coisa e depois fala de outra, e agora? O que é que eu faço? Então, a partir de agora, a gente vai ver que tem como eu ter uma percepção mais clara do que é que eu devo fazer. Se eu preciso ou não ser mais invasivo, mais agressivo, mais insistente, ou se não, eu posso observar o paciente, às vezes não fazer praticamente nada de exame complementar, apenas a observação clínica. Então, eu botei essa foto inicial para dizer a vocês que eu botei um caso clínico no AVA. E eu peço que vocês leiam. É um caso clínico em português, e esse caso clínico vem junto com a revisão sobre linfadenopatia cervical. Essa foto não é do caso clínico, mas o caso clínico cita uma paciente portuguesa de 34, acho, 37 anos, que procurou o médico generalista com uma tumoração aí, nessa região, só que do lado direito, né? Essa aqui é do lado esquerdo. A paciente procurou um médico com a tumoração aqui, era a queixa dela. Uma tumoração, acho que mais ou menos uns 2 centímetros, um pouco dolorosa, um pouco dolorosa. Dor sugere, dor em caroço, dor em tumoração, ele sugere inflamação. O câncer, normalmente, é uma tumoração que começa indolor. Então, mesmo assim, pelo tamanho, pela localização, tumoração na região posterior do pescoço, que a gente chama triângulo posterior,
atrás do esternocleido, a gente sempre se preocupa com ela. Não é? Quando ela é bilateral e múltipla, geralmente é alguma infecção viral. Mas quando é única, unilateral, a gente fica mais preocupado, né? Mas isso é só uma introdução. Então, essa mulher ela foi investigada, essa mulher do caso. Você vai ver que é isso que eu quero chamar a atenção. No caso, o tempo inteiro, ela fica voltando para a médica generalista, que é quem conduz o caso, e passa por especialistas eventualmente, até por um oncologista, porque a primeira suspeita foi de um linfoma, por causa da localização, porque ela tinha alguns outros sintomas, que vocês vão ver lá no caso, eu vou comentar hoje aqui também. Mas no fim das contas, a paciente tinha, sabe o quê? Uma tuberculose ganglionar, que é uma das causas de tumoração no pescoço, é uma das causas de linfonodomegalia ou de linfadenite, é a tuberculose. Então, eu botei essa foto para vocês observarem onde pode aparecer, não é? Aqui atrás. Então, no caso dessa paciente, ela já chegou dizendo, eu vim aqui e mostra com o dedo. Aí a gente vai lá no exame físico e confere, confirma, mede, observa a consistência, observa a superfície, se é regular, se é irregular, se dói, se não dói, etc. Tá bom? Então, esse é um slide introdutório. A preocupação mais importante de um paciente com a tumoração cervical, isso serve para outros lugares, isso que eu vou falar agora, mas como o assunto é um quadro que a gente conhece bem, um paciente que se apresenta com tumoração no pescoço, uma preocupação fundamental é se é ou não câncer, como eu já falei. A principal variável é a idade, então isso é tranquilo. Se o paciente é jovem, como esse garoto aqui da esquerda, dificilmente é câncer. Não é, você já sabe. Medicina nem nunca, nem sempre, não é? Pode ser, mas dificilmente o é. Já a paciente da direita, essa senhora aqui, a probabilidade de ser câncer aumenta muito. Então, repare o que eu falei no início. O paciente da direita, eu tenho que considerar que até prova em contrário, ela está com câncer ali no pescoço. O paciente da esquerda, não. Até prova em contrário, ele não tem câncer. Então, já começa por aí. A idade, ela ajuda muito. Geralmente, tumorações em crianças, ou elas têm natureza inflamatória, a criança está simplesmente com a inflamação na garganta ou no ouvido e o linfonodo aumenta de tamanho, que vocês já sabem disso, da imunologia e da patologia do semestre passado, que tem a célula apresentadora de antígeno, que pega esse antígeno em algum lugar, pode ser na pele, numa porta de entrada, e vai pelo vaso linfático até o linfonodo mais próximo, que é o linfonodo sentinela. E esse linfonodo cresce logo. Né? O antígeno chegou lá, e aí vai ter uma reação no linfonodo, aumentando o número de folículos linfóides, que vocês devem ter visto isso. Se não viram, a gente começa agora a falar um pouco. E esses folículos linfóides, eles ficam cheios de linfócitos B, que se transformam em plasmócitos, que vão produzir anticorpos para tentar debelar a infecção viral ou a infecção bacteriana, não é? Além da proliferação também da imunidade celular, os linfócitos T. Então, esse aumento do linfonodo relacionado à presença de antígenos que foram apresentados a eles, os linfonodos, o linfonodo passa a ser chamado de linfonodo reacional. E a gente às vezes chama de adenite,
Adenite, já ouviram falar em adenite mesentérica? Depois dê uma lida, bota no Google. A adenite mesentérica tem uma importância enorme para o médico generalista que está na UPA. Sabe por quê? Porque parece apendicite. O quadro clínico da adenite mesentérica lembra o quadro clínico da apendicite, só que tem uma diferença enorme. Na prática, a apendicite, o tratamento é cirúrgico, quase sempre, viu? Até 5 anos atrás eu ia dizer sempre, viu? Eu sei que vocês já estão acostumando com isso, a medicina muda o tempo todo. Hoje já tem tratamento clínico para apendicite. Se vocês não perceberam, comecem a procurar. Já tem vários trabalhos publicados em excelentes revistas dizendo que a apendicite, na fase inicial, ela pode ser tratada clinicamente, só com antibióticos parenterais, hidratação, e ela regride, coisa que era impensada 5, 10 anos atrás. Mas ainda, na maioria das vezes, a apendicite tem tratamento cirúrgico, ao contrário da adenite mesentérica, que o tratamento é clínico. Então, reparem, né, a importância de eu separar uma coisa da outra, porque uma vai levar o paciente para a cirurgia, a outra não. O paciente vai ter tratamento conservador. Então, assim, esse paciente da esquerda, geralmente, quando é a criança, ou um jovem, um adolescente, ou é inflamatório, como eu acabei de falar, ou é congênito. O problema é congênito. E, geralmente, os problemas congênitos no pescoço são cistos. Aqui, por exemplo, esse rapaz aqui tem um cisto branquial. Cisto branquial. Vou falar um pouquinho dele já já. E essa senhora da direita tem um linfoma de Hodgkin. Os dois casos foram confirmados. Cisto branquial, uma doença benigna de tratamento cirúrgico, e o linfoma de Hodgkin é câncer, não é? Vai passar pelo oncologista, vai fazer quimioterapia, eventualmente cirurgia. Normalmente, um linfonodo como este que vocês estão vendo aqui, especialmente nessa paciente que é suspeita de câncer e suspeita de linfoma, esse linfonodo vai ser biopsiado, quase sempre. A biópsia aí vamos para aquela primeira aula nossa, né? Que foi tão legal. Eu posso biopsiar por agulha. Se é o que você sabe fazer, você deve colocar uma agulha fina aqui. Aprendam a fazer isso assim que puderem. Colocar uma agulha no linfonodo, aspirar células e colocar em 2, 3, 4, 5 lâminas. Pode funcionar mais de uma vez. E manda para o patologista, que às vezes já vem o diagnóstico provisório e você adianta muito a vida do paciente. É um procedimento quase que inócuo. É quase como aplicar uma injeção, quase, porque vocês sabem, né? Quase mesmo. Qualquer procedimento pode complicar, mas como é que eu analiso o fato? O risco de uma complicação aqui, de uma punção, comparado com o benefício que eu vou fazer para esta paciente em acelerar o diagnóstico e antecipar a terapêutica, essa equação risco-benefício é bastante favorável ao ato em si, a que eu faça o procedimento. É sempre assim que a gente raciocina. Tá? No paciente aqui da esquerda, como é uma tumoração grande, grande, ele acaba indo para exame de imagem, porque mesmo essa é uma tumoração macia, consistência, isso é sêmio, né? Por isso que eu ressalto tanto essas coisas, porque eu estou juntando a patologia com a sêmio. Então, essa é uma tumoração grande porque é maior que 2, 3 centímetros. Em pescoço a gente já chama de grande. Passou de 2 para alguns autores, 3 para outros, 2,5 para outros, né? Mas vamos botar 2 a 3 centímetros. Essa aqui, os dois casos, né, tem mais de 3 centímetros. A gente já chama de uma tumoração grande. Eu não diria volumosa, mas talvez aqui a da esquerda, né, volumosa. A gente já investiga. Ainda mais nesse paciente aqui, que
ele não tem história de nada, além de dizer que está com a tumoração no pescoço. Esse paciente diz, eu não sinto nada, isso aqui já tem meses, cresceu lentamente, já tem meses, não sinto nada. Você bota o dedo, uma tumoração mole, cística. Aí faz um exame de imagem, ultrassom, tomografia, ele já vem com o diagnóstico. Cisto branquial, que é uma doença congênita. Ele não nasce com o cisto, ele nasce com um defeito, um resquício embriológico de fendas braquiais. Aí, se vocês quiserem, vocês leem depois o que são os arcos branquiais e os sulcos ou fendas branquiais. Na embriologia, no processo de formação do embrião, para depois virar um feto, aparecem estruturas no pescoço, 5, 6, que são os arcos branquiais, e que essas estruturas vão formar as outras estruturas do pescoço. E à medida que elas vão se formando, os arcos vão regredindo, as fendas e sulcos vão desaparecendo. Isso é embriologia. Se quiserem, por curiosidade, pega um livro de embriologia ou bota na internet, arcos branquiais, você vai ver o desenho dos arcos. Tudo em embriologia que aparece algo para depois criar algo e depois regredir, tudo em embriologia que regride pode deixar um rastro, um vestígio qualquer, e neste rastro, neste vestígio, pode aparecer uma patologia. É o caso aí. Então, um resquício de fenda ou de sulco branquial faz com que apareça um cisto, e esse cisto ele vai crescendo lentamente, e já com a criança, às vezes, com 20 anos, um adolescente, um jovem, é que ele vai procurar o médico. Não é? Às vezes ele procura com 10, 12, 15 anos, e às vezes até adulto já. Então, pronto, o primeiro slide é esse, a primeira mensagem é que a idade é uma variável importantíssima com relação ao câncer. Tem outras variáveis. Aqui, ó. Outras variáveis importantes. O tamanho eu já falei, se é grande, quanto maior, mais eu me preocupo. Não quer dizer que seja. Aquele rapaz tem uma tumoração grande, não é. Mas se você começar a juntar essas variáveis, se elas começarem a aparecer juntas, não é? Já está me avisando aqui que eu tenho 10 minutos. Aí depois eu volto e a gente vai adiante. Então, ó, se ele é grande, aí vem para a consistência. A consistência é assim, quanto mais duro, quanto mais duro, maior a probabilidade de ser maligna a tumoração. Então, se eu junto grande com duro, já aumentou bastante. Localização. Não é? Tem um slide aqui, ó, eu boto, depois eu volto. Ó. Aqui é um exemplo clássico. Quando a localização é aqui, supraclavicular, ela pode estar bem aqui dentro dessa fossa, a saboneteira, aqui. Isso aqui chama nódulo de Virchow, ou sinal semiológico, sinal clínico de Troisier. Isso aqui quase sempre é câncer. Quase sempre é câncer. Por quê? Porque o ducto torácico ele passa por aqui. Ele vem do corpo inteiro, ele vem recebendo vasos linfáticos do corpo inteiro, vocês já sabem, passa por aí para desembocar lá na via cava, né? Então, câncer no tórax, no abdômen, no testículo, às vezes até na próstata, às vezes até em membros inferiores, o paciente pode apresentar uma metástase aqui. Quase 100% isso aqui é metástase. De um câncer de pulmão, de um câncer de esôfago, de um câncer de estômago, que é o caso aí. Esse paciente tinha 6 meses de queixas estomacais.
teve uma investigação arrastada até aparecer esse sinal e o médico falar, epa, tem aí alguma... Agora eu preciso investigar, não é o que devia ter feito antes, mas eu não sei o contexto, mas a história é essa, está publicado na revista New England, que é uma das melhores. Então, observem bem isso aqui. Ó. A mesma coisa, viu? Né? Eu pegava um paciente desse no interior, numa época, né, que foi 25 anos atrás, que eu não tinha muita disponibilidade na região, nem aqui em Salvador, de tomografia, né, de endoscopia, as coisas existiam, né, ultrassonografia, mas a disponibilidade não era tão prevalente como hoje. Agulha. A agulha sempre foi disponível, agulha e o patologista. Ó, punção com agulha, aí vem lá, metástase de carcinoma, ele não diz de onde é. Hoje pode até dizer, porque tem, cada vez está mais acurado, né? Tem a imunohistoquímica, por exemplo, diz que é da próstata. Nem sempre, mas consegue muitas vezes dizer. Mas eu, com uma punção aqui e o patologista dizendo, olha, positivo para malignidade, eu acho que é um carcinoma, porque ele dá o diagnóstico de carcinoma. Carcinoma é câncer que vem de células epiteliais. Carcinoma ou adenocarcinoma. Sarcoma, células mesenquimais. Mesênquima é tecido embrionário. Mesênquima é que faz o tecido conjuntivo, é o que faz o sangue, é o que faz o tecido ósseo, não é? É o mesênquima. Então, é por isso que câncer desses tecidos a gente chama de sarcoma. Osteosarcoma, rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, angiosarcoma, tudo isso vem do mesênquima. Então, o patologista ele consegue identificar se a célula do tumor é mesenquimal ou epitelial. Epitelial pode ser de origem ectodérmica, embrionária ou endodérmica. Os dois dão carcinomas. Quando eu punciono aqui com agulha fina, o patologista me diz, é um carcinoma. Ó, o paciente é grave. Esse paciente é grave, esse paciente já está com metástase. A probabilidade de sobrevida a longo prazo é pequena, mas eu vou dar os devidos encaminhamentos. Não importa se o paciente vai ser curado ou se ele vai morrer. Tudo que ele quer são os encaminhamentos. Tudo que ele quer, mesmo que ele vá morrer, é saber o que está acontecendo, é receber o diagnóstico, receber o tratamento que vai ser possível e perceber que você está trabalhando por ele, que você está ao lado dele, que você é o parceiro dele, que você não está vacilando. Esse paciente sempre vai ser seu companheiro, nunca vai te processar, nunca vai te fazer mal nenhum, se ele perceber, mesmo que ele saiba depois que ele está com doença avançada, não é? Então, mais uma vez, eu insisto que o generalista ele tem que fazer coisas básicas e colocar uma agulha aqui é uma coisa bem básica. Agora, se for retirar esse linfonodo, é melhor deixar um cirurgião fazer, um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Se for o caso. A não ser que o generalista treine, é possível também. Tá bom? Então, voltando, ó, isso tudo que falei agora foi pela localização. Eu falei também do triângulo posterior. Triângulo posterior, uma lesão única, você fica desconfiado, né? Um linfoma. A localização ela é muito importante para te fazer suspeitar qual é a origem do tumor. Então, o exemplo mais clássico é a axila numa mulher. Se a mulher chegar e disser, eu estou com um caroço aqui na axila, você corre para examinar a mama. Uma mulher de 60 anos, ela às vezes, viu? Ela não percebeu nada na mama, mas percebeu um caroço embaixo do braço. Você corre e vai examinar a mama. É só a mama? Não, pode ser a pele. Ela pode estar com melanoma nas costas, próximo da axila. E aí vai drenar, o linfático drena para a axila. Então, melanoma, não é? Ou sempre pode ser
sempre que você tem um linfonodo com suspeita de malignidade em qualquer lugar, virilha, reparem, virilha, axila, pescoço, você tem que procurar. Se o paciente me mostra um linfonodo na região inguinal e eu acho que pode ser câncer, eu já começo a procurar. Isso é básico, de exame físico. Eu já começo a procurar na perna, no pé, embaixo do pé, embaixo da unha. Tem melanoma embaixo da unha. Vocês viram melanoma semana passada, eu acho. Dê uma olhada, tem melanoma em tudo que é lugar. Tem melanoma dentro do corpo, tem melanoma dentro da boca, no olho. Não são tão comuns, né? Comum mesmo, não é uma doença tão comum quanto o câncer de pele não melanoma. Vocês já sabem disso. Câncer de pele comum. Aliás, o câncer comum é o câncer de pele, né? O câncer mais comum que existe é o câncer de pele, só que não o melanoma. Mas quando tem um linfonodo, você já começa a procurar. Bolsa escrotal, pênis, vulva, não é? Que pode estar vindo dali. Região inguinal. Quando é de um órgão mais interno, por exemplo, testículo, ele normalmente não dá metástase para a superfície. Colo de útero, endométrio, ele dá metástase para a pelve. Metástase para linfonodos pélvicos. Mas quando é na superfície ou nos membros inferiores, dá metástase para a região inguinal. E aí, para completar, sintomas sistêmicos. Existem sintomas que, quando eles estão juntos, eles sugerem ou uma tuberculose, ou uma doença a esclarecer, uma doença autoimune, ou uma doença infecciosa de curso crônico, como a tuberculose. Né? Mas tem outras doenças, uma salmonelose de curso prolongado. Mas tem uma que é clássica, que é o linfoma. O linfoma, o paciente com linfoma, ele pode se queixar desses sintomas sistêmicos típicos, que é sudorese noturna, febre, perda de peso e uma massa que cresce rapidamente. Quando isso está junto, essa massa pode ser em vários locais, inclusive no pescoço, mas pode ser na axila, pode ser dentro do tórax, então o paciente apresenta uma dor torácica, pode ser dentro do abdômen, o paciente ele apresenta esplenomegalia, hepatomegalia às vezes. Então, o linfoma ele pode aparecer em vários locais. O linfoma é câncer de tecido linfático, especialmente dos linfonodos, não é? Então, repare, o paciente tem uma tumoração no pescoço que está crescendo e ele tem esses sintomas. Então, você não pode afastar mais linfoma. Esse linfoma já está na lista. E também a tuberculose ganglionar, que é o caso que está no AVA, que vocês vão ler. Então, sintomas sistêmicos relacionados a uma tumoração que cresce rapidamente pode ser câncer. Então, reparem que, juntando tudo isso, eu não vou ter muitas dúvidas em alguns casos, que é um paciente que eu tenho que ter cuidado com ele e investigá-lo. E aí eu vou chamar atenção para algumas coisas, não é? Uma coisa é você estar no serviço privado. Hospital Aliança, Hospital da Bahia, Hospital São Rafael. E aí chega um paciente desses e você pede logo uma tomografia, pede logo uma ultrassonografia, pede uma consulta com um colega. Se é no pescoço, você já tem acesso a um cirurgião de cabeça e pescoço de sobreaviso. Então, assim, é outra história. E o paciente tem plano de saúde, o plano de saúde vai cobrindo tudo e ele consegue as coisas mais rapidamente. Se você precisa de uma biópsia, tem alguém para fazer essa biópsia, tem um laboratório que vai receber aquela biópsia no mesmo dia e vai dar o resultado 2 dias depois, né? No máximo uma semana depois.
esqueçam esta lógica no SUS. No SUS não é assim. E eu tenho a obrigação de compartilhar isso com vocês, que eu tenho a minha experiência, já trabalhei no sistema privado, nunca fui feliz trabalhando no sistema privado. Fiz com muito profissionalismo, com muito carinho com meus pacientes, mas nunca fui tão feliz quanto como eu fui e tenho sido no sistema público, que é um sistema que é muito mais difícil você dar vazão às coisas. Mesmo assim, eu tenho um prazer muito maior de estar trabalhando no serviço público e dando conta das coisas da forma possível. E no serviço público, essa história que eu estou falando. Então, se eu no serviço público, lá no interior, até no PSF, eu percebo um paciente desses que a gente está comentando aqui, esses que têm uma probabilidade maior de câncer, eu não posso chegar para o paciente e dizer, seu fulano, eu vou pedir aqui uma consulta para um senhor oncologista em Salvador, entregar um papel para ele e dormir tranquilo. Jamais. Não é assim que funciona, mas acontece. É um paciente que eu assumo parte do processo. Eu, médico, mas eu também sistema de saúde. Então, assistente social já vai fazer um levantamento familiar, ver como é, renda, se tem transporte, se tem contatos, se tem relações que facilitem o trânsito desse paciente para resolver o problema dele. A enfermagem vai ver sobre qual é o laboratório que vai receber aquele material e tal. E contatos, né? O médico de serviço público e de interior não pode ter preguiça de pegar o telefone e fazer contato. Né? Uma pessoa que eu faço contato eventualmente no SICAM, que eu trabalho lá, e o professor Vitor também. É ele, né? Às vezes a gente eu trabalho no centro cirúrgico, estava lá hoje de manhã. Às vezes, eu lembro do último caso que eu fiz contato com ele, que era uma paciente com suspeita de câncer, um quadro arrastado. A paciente já tinha muito tempo no serviço de saúde, sem conseguir um diagnóstico, e a suspeita era de câncer ginecológico, câncer de colo de útero. E o que chamou a atenção foi a dor. A paciente estava com muita dor. E a dor é urgência. Dor é o quinto dado vital, não é? Então tem lá pulso, tem frequência respiratória, tem temperatura e tem a dor, não é? A dor é importantíssimo, numa emergência é urgência. Paciente com dor é urgência, mesmo que você ache que não tem risco, né? Um paciente com cólica renal é urgência, urgentíssima. E eu sei muito bem o que é isso, que eu já tive. Então, essa paciente mesmo do SICAM, a gente fez a biópsia, mas ela estava com tanta dor, tinha que agilizar o processo, né? A quimioterapia, consulta com a clínica de dor que tem lá. Aí o que é que a gente faz? Eu não entrego para a paciente um papel pedindo para ela providenciar. Não, a paciente não merece isso, essa paciente, né? Então é o telefone. Peguei o telefone, liguei para Vitor, que trabalha no laboratório de patologia, e Vitor falou, olha, ele me chama de Memê. Ô Memê, eu não estou no hospital agora, mas eu vou ligar para lá. Ligou para lá, falou com a colega Rosela. Rosela ligou para o centro, disse, mande agora, que eu já vou fazer o processamento agora. Em 24 horas saiu o resultado, no serviço público, o professor Vitor que deu o resultado. Em 24 horas, a paciente já pôde passar pelo oncologista, no dia seguinte já começou o tratamento, a gente já passou remédio para dor na hora da biópsia, né, morfina. E isso é uma coisa bastante básica, é isso que eu quero ressaltar. Isso é uma coisa básica para o profissional e para o cidadão em geral, né? Eu não considero este ato e esta forma de resolver um problema uma coisa extraordinária.
Para a gente, para pessoas como eu, como o professor Vitor, que leva muito a sério a profissão, isso é uma coisa ordinária, faz parte do cotidiano. A gente não faz isso para todo mundo, porque as pessoas, em geral, não precisam, tem coisas mais simples. Aí elas vão tocando como podem, mas quando tem um caso mais importante, que é o caso que a gente está conversando, né, quando é suspeita de câncer, aí a gente entra com mais proatividade para resolver o problema. Então, aqui já apareceu. Então, de uma forma geral, para agora eu partir para uns exemplos discriminatórios. Eu vou mostrar alguns exemplos que discriminam, que diferenciam uma coisa da outra, disso que vocês estão vendo aí. Então, eu preciso saber se aquela tumoração no pescoço é de natureza congênita, que geralmente são cistos, quase sempre. Se é inflamatória, que são as linfadenites, são linfonodos que estão ali inflamados. As inflamatórias podem ser de natureza infecciosa, óbvio, uma virose ou uma infecção bacteriana, mas também podem ser inflamações de outra natureza. Uma doença autoimune pode dar um linfonodo no pescoço, ou vários, ou linfonodos em vários lugares. Então, um lúpus, uma sarcoidose, né? Eu não posso falar tudo hoje, mas assim, eu cito e vocês vão vendo aos poucos, né? Porque isso vai ser assunto de outras aulas. Mas tem uma doença inflamatória muito interessante, chama sarcoidose, que é uma doença sistêmica, que o paciente pode ter uma febre baixa, ela leva a uma fibrose pulmonar e ela leva a aumento de linfonodos. Às vezes o linfonodo parece tuberculose, até na patologia. Então é uma doença que, quando vocês puderem, trata com corticoide, não é? Pode ser acompanhada pelo generalista. Alguns pacientes ficam estáveis, outros regridem, outros progridem a doença. Às vezes tem que ficar usando corticoide em altas doses durante muitos anos. Então é uma doença. Medicina, assim, a gente vai estudando as doenças aos poucos e vai incorporando ao que a gente já sabe. Então, a inflamatória, isso é para dizer que ela pode ter natureza infecciosa, mas também não infecciosa. E as neoplásicas, né, que a gente já vem ressaltando. Então, reparem como começa a ficar mais simples. As congênitas, o problema já está ao nascimento, mas ela aparece na infância de regra. Pode aparecer no adulto de exceção. As inflamatórias são muito comuns nas crianças, de regra, mas pode acontecer em qualquer idade. Um paciente com HIV adulto, ele pode ter linfonodos cervicais, geralmente são múltiplos, e de natureza inflamatória, tuberculose, etc. Mas pense numa coisa comum. Pense, você estar na unidade de saúde, de urgência e emergência, e chegar uma criança com inflamação, infecção de vias aéreas superiores, ouvido, nariz, garganta, gripado, ou com estreptococo na garganta, com tonsilite, amigdalite e um linfonodo no pescoço. Está tudo relacionado, não tem que pensar em câncer. Você espera, você trata a doença de base, tratamento sintomático para as viroses e tratamento específico para as bacterianas, espera e aquilo vai ter sua evolução favorável, não é? A única questão das inflamatórias é que, se você pensa, é uma paciente adulta, uma mulher, e você, pela história e por outros comemorativos, você acha que ela pode ter lúpus eritematoso sistêmico. Pô, é uma doença importantíssima. Precisa de diagnóstico, precisa de tratamento. Então, também vai ter uma abordagem especial, né? E as neoplásicas? As neoplásicas, eu já comecei a falar, vou mostrar outros exemplos para a gente terminar. Elas podem ser primárias do pescoço, tireoide, por exemplo. Vocês devem estar tendo aula também essa semana. Deve ter aula gravada no AVA. E muito comuns nos pacientes idosos que aparecem com primária também o linfoma, viu? Neoplasia primária, um câncer de tireoide, aí vai ter uma tumoração cervical.
Olha que interessante. Se o nódulo, se a massa que você está palpando é na tireoide, é uma neoplasia primária da tireoide. Se está no linfonodo, já é uma metástase. Aí a gente diz que no linfonodo é uma neoplasia metastática da neoplasia da tireoide. Mas pense numa coisa comum: metástase cervical de câncer de cabeça e pescoço. Pronto, então é muito comum você ter um paciente idoso, fumante, e principalmente se ele junta o cigarro com o álcool. Tem um famosíssimo ex-presidente Lula que teve câncer de laringe, fumante. E esses cânceres de cabeça e pescoço, laringe, hipofaringe, cavidade nasal, boca, assoalho de boca, língua, lábio, glândula salivar. A gente chama isso câncer de cabeça e pescoço. Esses cânceres gostam muito de dar metástase para o pescoço. Então, todos vocês vão atender um dia um paciente que vai procurar dizendo: eu vim aqui por causa desse caroço no pescoço. E quando você mandar abrir a boca, está lá o câncer que ele não valorizou, porque era uma ferida que não doía. É muito comum isso. Está um pouco menos, porque o tabagismo tem caído. Mas, poxa, 20 anos atrás, lá no interior, eu dava um diagnóstico por mês. Os pacientes fumantes parecia com caroço e a feridinha embaixo da boca. Às vezes no lábio inferior, por causa do sol. Vocês viram na semana passada, o carcinoma escamocelular. Aí o caroço aparece embaixo, né, na mandíbula, etc. Então vamos lá, porque eu não quero mais passar para o zoom cair de novo. Né? Aqui, ó. Cisto do ducto tireoglosso. Olha só, uma criança assintomática. Reparem como é fácil enquadrar. Essa criança não está gripada, não está com febre, não tem nada agudo. Ela não costuma nem ir para a UPA, ela costuma aparecer em algum consultório, no PSF, no consultório do pediatra. Com esse carocinho aqui que vem crescendo. O resquício estava lá. Resquício de quê? Do ducto tireoglosso. Como assim? Ducto tireo, de tireoide, glosso, de língua. A tireoide é formada na base da língua, no embrião. Depois ela desce para a região do pescoço através de um ducto. Ducto tireoglosso. Depois que ela desce, esse ducto regride e desaparece. Como sempre na embriologia, quando algo tem que regredir, pode deixar um resquício. Aí fica um pedacinho do ducto, vazio, impalpável, a criança vai crescendo, nada se percebe. Aí um dia começa a encher de líquido. Aí faz esse cisto do ducto tireoglosso, macio, consistência cística, mexe com a deglutição, ó, isso é semiologia. Você manda engolir, ele mexe. E você faz aqui, pode fazer um exame de imagem, e o exame de imagem já dá o diagnóstico. Ele diz cisto do ducto tireoglosso. O exame de imagem é feito mais por um motivo. Eu já sei que é um cisto, quase sempre, mas raramente, como a língua se forma na base da língua e desce para o pescoço, às vezes, raramente, a tireoide, né, se forma na base da língua e desce. Às vezes a tireoide não desce. Ela fica pelo caminho, a gente chama tireoide ectópica, assim como acontece com o testículo. O testículo se forma perto do rim e desce para a bolsa escrotal. Às vezes não desce. Ele desce também por um ducto, não é? Por um conduto peritônio vaginal. Às vezes não desce. Não é? Às vezes ele desce e deixa um resquício do conduto e faz uma hérnia, faz um cisto na região inguinal. Ó. Isso tudo é a lógica da embriologia, coisas que todos vamos ver um dia. Então, como é possível, raramente, que essa tumoração, ao invés de ser um cisto, seja a própria tireoide, e a tireoide, obviamente, se for a tireoide, ela não vai ser retirada, não tem indicação, ela vai ficar aí como um defeito.
de formação e pronto, acabou, não é? Então faz ultrassom. O que é que o ultrassom faz? Além de ver que é um cisto, o que é que ele faz? Procura a tireoide. É rotina, olha como é lógico. Ele vê que é um cisto, aí ele já sabe que tem essa relação, aí ele procura a tireoide e o laudo vem com as duas descrições. Presença de um cisto e a presença da tireoide tópica, com volume normal. Aí essa criança vai para a cirurgia, não é obrigatória, mas é recomendada, porque esse cisto pode infectar. E aí, de vez em quando, acho que tem uma foto que eu vou mostrar. O outro cisto é o branquial, ó. São os dois mais comuns. Tem outras possibilidades que fica para estudo complementar. Higroma cístico, laringocele, sabe? Divertículos, mais lipomas, mas esses são os mais comuns, não é? O cisto branquial também é um resquício aí, ó, grande, tá vendo? Se isso aqui fosse duro e essa criança tivesse com febre há 3 meses, podia ser um linfoma. A criança também tem linfoma. Não é? A criança tem linfoma de Burkitt, por exemplo. São os tipos de linfoma que a gente vai estudar num momento adequado. Mas é um cisto branquial, isso aqui vai para a cirurgia, não é? Aí, ó, o cisto tireoglosso pode aparecer no adulto, esse adulto já tinha sido operado, mas ficou um pedaço do cisto, o cisto voltou e, em um determinado momento, infectou. Aqui outro cisto já operado e infectado, ó. Aí aqui vai ter que... Oi. Desculpa interromper. Pode falar. Nesse caso de cirurgia aí, ficou parte da cápsula, foi? Para reinfeccionar. Perfeito. É Thelma, né? Sim. Isso, Thelma. O cisto tireoglosso, os cistos em geral, quando a gente opera, o ideal é que você retire ele inteiro, sem abri-lo, sem rompê-lo, e ele sai inteiro para não ficar nenhum resquício da cápsula. E tem um detalhe no cisto tireoglosso que o ducto do cisto tireoglosso ele passa no corpo do ocioide, dentro do corpo. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço normalmente usa uma técnica que é seccionar o corpo do ocioide e o pedaço do corpo sai junto. Depois bote isso, tente achar no Google, né? Excisão de cisto tireoglosso e ocioide. Quando o cirurgião não tem muita experiência, tá? Às vezes ele não faz essa parte, ele tenta tirar o cisto sem tirar um fragmento do corpo do osso ióide. Tem um nome da cirurgia que eu esqueci agora. Então, aí recidiva, que é o caso aí, ó, e tem que operar de novo. Esse da esquerda eu tenho uma foto depois, ó. Aí, tá vendo? Já tratou a infecção, operou de novo, está resolvido. Aqui já é outra criança aí, ó, um pós-operatório tardio. Tem aqui a cicatriz e o sulco normal, ele se confunde, né? E o resultado estético é bom. A indicação da cirurgia é essa, porque o resultado estético é bom, não tem muito problema com estruturas nobres, essa cirurgia. Pior que essa é a própria cirurgia da tireoide, porque tem um nervo recorrente, que vocês sabem. A cirurgia da tireoide pode lesar o nervo recorrente, deixar o paciente rouco para o resto da vida, ou até coisas piores, não é? Então, aqui a congênita. As inflamatórias, reparem, qualquer idade pode ter inflamatória. Eu botei logo uma paciente adulta, ó, 32 anos, otite, ó. Olha o linfonodo aqui, ó. Óbvio, essa paciente chega contando a história. Eu estou com dor de ouvido, às vezes tem secreção, às vezes a dor de ouvido é pós uma infecção de vias aéreas superiores, ou, quem tem sabe, é comum você ter otite, sinusite, quem tem rinite alérgica, porque tem o edema, porque obstrui a tuba auditiva, né? Antes chamada de eustáquio, e obstrui o ósteo dos seios, e aí dá sinusite aguda,
E no caso de uma otite aguda, aparece o linfonodo. Aí, ó, otite purulenta, um rapazinho. Repare como é que ele me mostra isso aqui, ou eu descubro esse linfonodo, mas ele tem uma história. Acabou de contar, uma história clara. Ele está com otite, eu vou examinar o ouvido, eu vou perceber a otite purulenta. Não é? Às vezes está com o tímpano perfurado, saindo pus pela orelha, pelo ouvido externo. Então, você não vai pensar em outra coisa. Inclusive, coincide o aparecimento do linfonodo com os sintomas. Não é? Ele apareceu depois, inclusive, né? Que é a regra, depois dos sintomas. Então, isso é para dizer que eu tenho como manejar aqui. Jamais eu vou pensar numa biópsia, nem aqui. Claro que eu não vou fazer biópsia aqui, nem de agulha, nem de nada. Tá? E nem aqui. Repare como é importante eu conversar com o paciente. Aí, aqui é outro. Esse aqui é um desse. Ó. Uma criança com esse linfonodo é clássico. Essa foto, inclusive, eu peguei na internet. É clássico. Embaixo do ângulo da mandíbula, num paciente de qualquer idade que tem. Marina está até botando a mão no ângulo da mandíbula dela para ver se tinha, né, Marina? Você percebi daqui, viu? Ficou massa. Marina viu o linfonodo e foi procurar o dela aqui, ó, no instinto. Foi massa isso. Então, tem não, né, Marina? Tem nenhum aí não, né? Mas se tiver, a gente olha depois. Reparem, aparece isso aqui, geralmente é um pouco dolorido. Sabe como o paciente chama? Íngua. Não é? Íngua. Muito comum. Estou com a íngua embaixo do braço, na perna. Né? Pode ser até em lugares mais raros, atrás do joelho ou na região epitroclear, no cotovelo. Mas é muito comum aqui. Essa íngua, o paciente da roça chama de ulandra ou ulanda. Aí é o baianês, né? O baianês do interior. Eu, como trabalhei no interior. Então, repare, isso aqui é de um paciente desse. Ó. Isso aqui é uma infecção estreptocócica da garganta, das tonsilas, da orofaringe, do palato e da úvula. Isso aqui tem que ser tratado com antibiótico, não é? Se você está num serviço privado, você faz um teste rápido. Você pega um suave, passa de preferência lá atrás, na orofaringe, faz um teste rápido, ele diz, é estreptococo, beta-hemolítico do grupo A, você passa o antibiótico. E o que é que você faz aqui? Nada. Nada. Você tranquiliza a família, o próprio paciente, e diz que, 10 minutos, vai dar tempo, viu? E diz a ele que vai passar, vai diminuir. Pode ser que não diminua para sempre, que não diminua como era antes. O antes era o quê? Não perceber nada. Pode ser que fique, eu tenho coisinhas pequenas do passado, né, que nunca voltaram ao que era antes. Algumas vezes é um pouco mais preocupante. Olha para esse garoto. Uma cara meio congesta, o lábio meio ressecado, parece ter uma hiperemia aqui no rosto. Está com febre, 3 semanas. 3, não é uma, não é de 3 dias. Febre há 3 semanas. Aí esse linfonodo grande do outro lado também, e uma garganta assim, como essa de cima. Isso é uma doença muito conhecida, mononucleose viral. Apesar do exsudato, é viral. Epstein-Barr vírus. Alguém na sala já deve ter tido, porque é uma doença comum. Talvez não nessa intensidade. Meu filho teve maior. Né? Eu fui o médico, eu que dei o diagnóstico, eu confirmei com a sorologia, você confirma com o exame de sangue. Eu que tratei, porque é uma doença que o generalista trata. E ficou tudo bem, não é? Regredi, fiquei preocupado, porque toda vez que você vê um caso desse, pode ser um linfoma, mas ele tinha uma história, não é? Essa mononucleose às vezes cursa com esplenomegalia. Então é uma doença que vale a pena estudar, mas não agora. Vocês estudem mononucleose infecciosa. Uma doença que é parecida com essa, e também da linfonodo, é a toxoplasmose. Então, quando tiverem tempo,
Quando eu falar estudem, assim, leia uma página. Onde quiserem, vale a pena, acredito. Até no Wikipédia, se você olhar o que é toxoplasmose, você não pode estar no Wikipédia tratamento, conduta, mas o que é uma toxoplasmose? Até no Wikipédia, se você ler o primeiro parágrafo da Wikipédia dizendo o que é uma toxoplasmose, você já está aprendendo. Não é? Especialmente se for Wikipédia em inglês, que é um pouco mais confiável. Então, aqui é estreptococo, é bactéria. Qual é a diferença aqui? Gente, a clínica. Olhando é igual. Olhando você vai dizer, poxa, a mesma coisa. O Merentino está viajando aí. Eu não tenho como diferenciar isso aí. Olhando só, não. Mas aqui... Essas placas não podem ser raspadas, não, né? São aderidas, né? Esbranquiçadas. Não é conduta você raspar. Essa de cima, como é o exudado, isso aí são placas de fibrina. Isso aqui é o quê? É resultado da vasodilatação, aí sai líquido do vaso e sai fibrina, que é uma proteína menor que, peso molecular menor que a albumina. Ela sai, aí vai se agrupando e forma essas placas, chamadas placas de fibrina, que apenas me diz que é um exudato inflamatório. Mas não quer dizer que é bacteriano. É mais comum infecção bacteriana. A gente vê muito isso em peritonite e em pleurite, empiema pleural. A gente vai estudar isso depois. Aqui não, aqui são pontos de pulso. Aqui são microabscessos. Micro porque é pequeno, né? Não é microscópico. São pequenos abscessos nas tonsilas por causa de uma infecção piogênica, por isso que tem pus, que o estreptococo é uma bactéria chamada piogênica, assim como o estáfilo. Então, o que é que eu vou fazer nas duas? Em cima, a infecção viral, tratamento sintomático. Embaixo, a infecção bacteriana, antibiótico. Isso aqui eu vou fazer antibiótico amoxicilina clavulanato, 10 dias, né? 10 dias no mínimo para estrepto. No passado se tratava muito com benzetacil, está menos usado, mas tem muita gente que usa ainda, etc. Então, só para dizer que eu tenho como saber. Quer ver outra diferença? Isso aqui é uma doença rica em sintomas. A de cima, a mononucleose, vocês vão ver. Tem essa febre prolongada, tem racho cutâneo, tem mal-estar, a criança fica com anorexia, esplenomegalia. A de baixo, sabe qual é a queixa aqui? Febre de ontem para cá, ou de anteontem para cá. E sabe o quê? Dor de garganta. Nem tosse tem, às vezes. Quando tem uma tosse, é uma tosse seca. Não tem coriza, não tem espirro, não tem obstrução nasal, não tem mialgia. Gente, não é virose. Virose é uma coisa que a gente conhece com o tempo, até na gente mesmo. Não é? Isso aqui é dor de garganta. O paciente diz, doutor, minha garganta não estou conseguindo nem engolir. Nem água, a água está incomodando. Ó, estreptococo, bactéria, e o linfonodozinho aqui embaixo. É típico. Antibiótico e tal. Quando possível, faz o teste, né? E para terminar, que aí eu tenho ali 4 minutos e meio, e aí vai dar a conta certinha, viu? Para eu não cansar vocês demais, vocês ficarem com raiva de mim e começarem a faltar as aulas. Professor, Oi. só uma coisa. Pode falar, Okay. César. Naquele caso lá da tópica, tipo, não tinha indicação para tipo, mexer. Mas, tipo, se o paciente, assim, por estética, tá me incomodando, é possível fazer uma cirurgia plástica para... Em que caso, César? Num caso, naquele da tireoide ectópica. Ele estava com a tireoide... Não, você não tem... Repare, existe a possibilidade de retirar a tireoide. A gente não faz isso o tempo inteiro, um paciente com câncer de tireoide. Alguém aí na sala conhece alguém, porque é comum. Alguém na sala aí conhece alguém que já operou de câncer de tireoide e tirou a tireoide inteira. Aí vai passar o resto da vida fazendo reposição hormonal, usando T3 não, usando T4, que a reposição é feita só com T4, que é convertido em T3. E isso é possível, mas a princípio não tem indicação. Por causa de uma questão estética, você tirar uma glândula de uma criança para que ela passe o resto da vida repondo hormônio.
Pronto, então para terminar, ó, as causas neoplásicas. Então temos a tireoide, que é uma aula à parte, os linfomas que eu já comentei e as metástases. Então vamos aqui, ó. Isso aqui é um nódulo na tireoide. Isso aqui também é uma foto da internet. Esse nódulo eu vou puncionar, eu vou fazer exame de imagem. Pode ser câncer? Pode ser benigno? Pode. A maioria é benigno, mesmo desse tamanho. Mas pode ser câncer. Se for câncer, vai tirar a tireoide e ver se tem linfonodos. Se tiver linfonodo, vai esvaziar, tirar os linfonodos, sabe? Mas isso é uma aula à parte, a aula de tireoide. O linfoma, sempre pensar nele, não é? Como a gente já discutiu, não vou precisar repetir. E, especialmente, para terminar, ó, as metástases. Pense todo mundo vai ver isso. Um paciente com metástase de carcinoma, principalmente, mas pode ser de um sarcoma, em linfonodo ou do pescoço, ou da axila, ou da região inguinal, ou se for numa cirurgia, no abdômen, ou no tórax, ou no mediastino. Às vezes você olha uma radiografia de tórax, está lá uma imagem de alargamento de mediastino, que são linfonodos metastáticos de algum câncer, até de mama, por exemplo. Então, repare, eu botei aqui um câncer de língua, um câncer de lábio. Às vezes o paciente tem uma feridinha aqui, ó, embaixo da boca, no assoalho, embaixo da língua. A gente chama assoalho. E aí o paciente aparece com essas lesões. Mais uma vez, coloca a agulha, se é a primeira consulta, a segunda, faz o diagnóstico provisório de que aquilo é carcinoma, providencia o encaminhamento e providencia, às vezes ainda dá até para curar. Quando tem um câncer de lábio, por exemplo, como esse, com um linfonodo só aqui embaixo, ele vai tirar o câncer e vai tirar o linfonodo. Tá bom? E aqui também uma aula à parte, ó, já vai cair, viu? Eu já me despeço de vocês. Desejo um excelente fim de tarde, um ótimo resto de semana e fim de semana, e a gente se encontra em breve. Aqui é uma aula à parte para dizer ó, que aqui não é exatamente uma tumoração cervical, né? Aqui é uma tireoide aumentada. Essa paciente ela tem uma história, óbvio, né? História de hipertireoidismo, que é uma história que vocês vão estudar, já devem estar estudando essa semana. E eu não vou ter dúvida que isso aí não é caso de neoplasia.